Bom, na aula passada a gente estava falando algumas coisas sobre estimadores, né? E a gente parou no conceito de estimadores não tendenciosos. O que a gente estava vendo é que o estimador ele é uma função de dados da amostra, né? É uma função das variáveis aleatórias que compõem a amostra e ela tem que ser uma função unicamente disso, ela não pode ser uma função de parâmetros desconhecidos no modelo, né? E aí é bom a gente ter em mente certinho o que eu denoto como parâmetro desconhecido no modelo. Por exemplo, suponha que eu tenho uma variável aleatória xi, que elas são amostras, aí eu vou colocar aqui i e d, significa que são independentes, todos os xis, e identicamente distribuídos. Com qual distribuição? Com distribuição binomial, por exemplo, tá? E o binomial tem dois parâmetros, n e p. Aí, esse n, em geral, é conhecido, tá? Em geral, o n é conhecido. Então, por exemplo, se eu tiver com n igual a 1, eu estou com uma Bernoulli, por exemplo, né? E aí eu estou olhando se o iésimo elemento da amostra ele possui uma certa característica ou não. Então, esse n é conhecido se eu tenho Bernoulli, né? O n é igual a 1. Se eu vou tratar, não sei, de uma contagem que varia de 1 até n, em geral, o n eu já conheço, tá? Ele é um parâmetro, mas ele é um parâmetro que é conhecido. Em geral, isso não vai acontecer. Em geral, os parâmetros são quantidades desconhecidas. Mas nesse caso específico da binomial, esse cara é conhecido. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei com vocês, o que é um estimador? Estimador é uma função da amostra, mas que não pode depender de parâmetros. Mas aí só tem um parêntese, que esse caso específico da binomial é que ele não pode depender de parâmetros que sejam desconhecidos, tá? Ou seja, por exemplo, se eu quero estimar o P, esse P é a probabilidade de sucesso. Na vida real, a gente desconhece qual é o valor de P. Então, eu posso estimar P usando. Estimar P usando. Aí a gente viu na aula passada, né? Eu posso usar, por exemplo, o P chapéu, que é 1 sobre N, somatório de xi sobre N, tá? E indo de 1 até Nzinho. Então, ó, repara que aqui eu tenho a dependência em N, tá? Esse cara, ele é um estimador, mas ele está dependendo de parâmetro. Só que o único parâmetro do qual ele depende é o n, tá? E tudo bem ele depender de n, porque esse cara, em geral, ele é conhecido. Esse aqui não. Então, o meu parâmetro não poderia depender do p, por exemplo, tá? Mas do n pode. Esse é só. Eu acho que esse é o único caso especial em que a gente tem um parâmetro, a gente tem um estimador, né, que depende do parâmetro, mas no caso, quando ele depender de um parâmetro que é conhecido, não tem problema, tá? Então eu só queria deixar clara essa condição, né, que é uma condição especial. Bom, então vamos voltar. A gente terminou a aula falando de estimadores não tendenciosos, tá? Por que a gente está falando disso? Bom, porque é uma característica desejável para os estimadores eles serem não tendenciosos, tá? Não só pelo nome, mas porque o nome significa que ele é não tendencioso quando, em média, ele coincide com aquilo que quer estimar, tá? Ou seja, em média, ele está acertando o verdadeiro valor do parâmetro. Então, por exemplo, se eu fizer um desenho, suponha que isso aqui seja a reta real, tá? E aqui eu tenho um parâmetro. Vamos pegar o exemplo da binomial, porque, enfim, é o exemplo que eu comecei a tratar. Então, em algum lugar do intervalo 0, 1, eu tenho o meu P, que é desconhecido, tá? No caso da binomial. Aí eu vou colher uma amostra de xis, tá? Aí eu colhi uma amostra, aí a minha amostra seria x1 até xn, tá? Isso aqui é uma amostra. Vou botar amostra aleatória, tá? Esse Azinho quer dizer amostra aleatória. Então eu colhi minha amostra e essa amostra me deu um x barra, ou então, no caso da proporção, a gente vai botar com o p chapéu, tá? Ele me deu um p chapéu. Então o p chapéu, ele vai estar em algum lugar, tipo, sei lá, aqui, na reta. Eu vou calcular a média e aí vai dar um valor entre 0 e 1, tá? Aí eu vou fazer aí se eu pegar outra amostra, né, eu vou achar um outro valor. Outra amostra, eu vou achar um outro valor. Outra amostra, outro valor. E assim sucessivamente, tá? Então, como a gente já viu que P chapéu ele é não tendencioso
para estimar P. Então, o que acontece? Os pontos que eu for gerar de x barra, né, para cada amostra que eu colher, e aí a amostra eu estou me referindo sempre a um conjunto de n pontos, tá? Para cada amostra, eu vou olhar, quando eu olhar o x barra, os valores vão estar ao redor de P. O que acontece se eu pegar um estimador que é tendencioso? Por exemplo, eu vou denotar com esse azulzinho aqui. Aí eu vou pegar um P chapéu asterisco, eu vou colocar aqui tendencioso, tá? Tendencioso. Se ele é tendencioso, o valor esperado desse P chapéu asterisco, aí ele pode ser, por exemplo, né? Vamos botar aqui, por exemplo. Vamos supor que eu pegue 1 sobre n menos 2, somatório de x1, não, de xi, onde i vai de 1 até n. Esse cara é tendencioso, tá? Porque eu estou dividindo por n menos 2 ao invés de dividir por n. Então, o valor esperado dele não vai ser ao redor de P, vai ser ao redor de um outro valor, tá? Então, aqui eu tenho as minhas amostras para as minhas realizações para o P chapéu asterisco. Então, como ele não está ao redor de P, né, em média, ele erra o valor que ele está querendo estimar. E isso é ruim. Então, o que a gente vai trabalhando, o que a gente vai trabalhar a gente vai procurar trabalhar com estimadores que não são tendenciosos, tá? E aí, como é que eu posso definir a noção de tendência? Bom, eu posso definir através desse conceito de viés, tá? Que significa o viés de um estimador θ chapéu para um parâmetro θ, né? Aqui no caso o θ seria o P, que é o que eu quero estimar na binomial. Esse viés é a diferença entre o valor esperado da variável aleatória e o verdadeiro valor daquela variável aleatória, daquele... peraí, acho que eu falei besteira. O valor esperado do estimador, né, que é uma variável aleatória, menos o parâmetro que aquele estimador quer estimar. Então, eu vou dizer, esse cara, o B, ele é o viés, tá? É definido como viés. É a diferença entre o valor esperado e o verdadeiro valor do parâmetro. Então, eu vou falar que um estimador pontual θ chapéu, ele é não tendencioso, ou não viciado, ou não viesado, tá? Se esse erro de estimação, né, se o viés for igual a zero, tá? Não faz sentido. Se eu defino o viés, eu digo que um viés como sendo uma quantidade, né, na reta, eu vou dizer que o estimador ele não tem viés, né, se o viés for zero. Né? Se o viés for zero, equivale a termos o valor esperado igual ao verdadeiro valor do parâmetro. Então, em média, as realizações que eu vou coletar do estimador vão estar ao redor do parâmetro que ele quer estimar. Aí vamos só dar uma olhada nesse exemplo que a gente já fez aqui, tá? Então eu vou passar ele rápido, porque a gente já fez em outra aula. Então é um exemplo de estimador não tendencioso. Então considera uma amostra x1 até xn que venha de uma população x normal mi sigma 2. Então a gente considera os estimadores x barra, tá? E S2. Então, como é que é o x barra? X barra é a média amostral, que é o somatório dos xis dividido por n. E que é um S2? O S2 é quase a média da soma a média dos quadrados dos desvios com respeito à média amostral. Ele é quase a média porque aqui eu estou dividindo por n-1, tá? Ao invés de dividir por n. E a gente viu que o S2 é um estimador não viciado, né, ou não viesado para sigma 2. A gente também viu isso já há muito tempo, né, que o valor esperado de x barra é igual a μ, então x barra é não tendencioso para μ. Tá? Faltou um pontinho. Tudo bem? Então essa parte a gente já fez várias vezes. Essa implicação, tá? Aí eu não vou fazer, porque, enfim, a gente já fez várias vezes. Essa do S2 a gente também já fez em uma aula. Eu só vou passar aqui rápido para mostrar para vocês de novo, caso vocês tenham esquecido. Para o S2, o que a gente tem que fazer para mostrar que ele é não tendencioso? Tem que calcular o valor esperado do S2 e a gente vai ver que ele vai coincidir com a grandeza que ele quer estimar, que é o sigma 2, que é a variância desconhecida, tá? Então a gente tem uma variância populacional desconhecida
E a gente tem uma variância amostral que a gente quer usar para estimar a variância sigma 2. Então o que acontece? Eu vou escrever o que é a forma analítica do S2, que está escrita aqui, tá? Eu vou jogar o valor esperado de S2. Então o valor esperado de S2, o que vai acontecer? Esse cara é constante, sai do valor esperado, vai ficar valor esperado do somatório disso aqui, tá? Então essa foi a primeira parte. Aí esse parêntese 1 aqui está só destacando essa igualdade. Aí o que vai acontecer? Agora eu tenho que desenvolver o que está aqui dentro, né? Para poder, enfim, calcular, usar a noção dos somatórios e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever essa parte de dentro, aqui do 1, qual é a justificativa para chegar nessa parte? Eu só estou passando para dentro o valor esperado, passando para dentro essa soma. Tá? Eu tenho a soma xi menos x barra elevado ao quadrado e indo de 1 até n. Isso vai dar somatório de xi ao quadrado menos 2 vezes x barra somatório de xi. Eu tô aqui, tô abrindo essa parte e aí eu já tô jogando o somatório para cada um dos termos. E aqui vai dar mais. Esse cara ao quadrado, ele vai estar sendo somado n vezes. Então vai dar n vezes x barra ao quadrado, tá? Aí, desenvolvendo um pouquinho mais, eu vou ter somatório xi quadrado menos... O que é isso? Aqui apareceu um somatório de xi. Somatório de xi eu posso substituir por n vezes x barra, concorda? Porque o x barra é o somatório dividido por n. Então, se eu multiplicar o x barra por n, eu vou retornar ao somatório. E aqui vai dar mais n x barra ao quadrado. Ou seja, no final das contas, isso deu o somatório de xi quadrado menos 2n x barra ao quadrado mais n x barra ao quadrado, que resulta em somatório de xi ao quadrado menos n x barra ao quadrado. Foi essa parte essa manipulação do somatório? Foi. Beleza. Aí o que vai acontecer? Então a gente chegou desse lado daqui, né? Aí agora é fácil também, né? Porque o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse somatório. Para escrever do jeito que está aqui, eu estou aplicando o somatório nos dois termos, tanto aqui quanto aqui. Mas para aplicar no segundo, né, ele tem que dar n vezes x barra ao quadrado. Então eu tiro o n daqui, porque quando eu for aplicar o somatório nessa parte, como eu vou estar somando n vezes a mesma coisa, então aqui eu tiro o n, tá? Não sei se fez sentido, é só porque esse somatório que está aqui, quando eu for abrir, ele vai dar o quê? Somatório de x quadrado, que é o que está aqui, e quando ele vier para a segunda parte, agora nota que o quadrado está dentro do parêntese, não está fora, aí vai ficar uma soma de n vezes, vai ser uma soma de n termos, todos iguais a x barra ao quadrado. Então vai coincidir com o que está aqui, tá? É só uma outra forma de escrever. Aí uma vez que eu escrevi isso, né, eu posso colocar aqui dentro do somatório, que é essa parte aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou somando e subtraindo mi quadrado, tá? Aqui. Então eu somo mi quadrado e subtraio mi quadrado. É um outro jeito de fazer a conta. Quando eu fiz com vocês, eu fiz um pouco diferente, mas vai dar na mesma. Aí o que acontece? Eu posso somar e subtrair mi ao quadrado, foi o que ele fez aqui, ó. Subtraiu mi ao quadrado e aqui ele está somando mi quadrado. Tá? E está tudo dentro do parêntese, não tem problema, porque dentro do parêntese está somando zero, tá? Fazendo isso. E agora, para que ele fez isso? Porque agora ele pode separar, né? Ele pode escrever como 1 sobre n menos 1 vezes o valor esperado dessa parte aqui, né? Tirando o somatório. Então vamos para o 2. O 2, o que você vai ter? Eu estou partindo dessa conta aqui. Aí vê se não é isso. Isso vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai dar 1 sobre n menos 1, o valor esperado de xi menos mi ao quadrado. Não, x quadrado. E ao quadrado. Ah, esqueci do somatório. Pera aí.
Esqueci do somatório. Somatório. Xi quadrado menos mi ao quadrado, tá? Ah, agora eu esqueci que foi do valor esperado. Tá? Essa é a primeira parcela, né? Menos a segunda parcela vai dar 1 sobre n menos 1, valor esperado, não, somatório do valor esperado de x barra ao quadrado menos mi ao quadrado, tá? Ok, aí o que vai acontecer? Isso aqui vai dar... o que é isso, né? Vamos ver no que resulta isso aqui. Essa parte, ela fica sendo e de xi ao quadrado menos o valor esperado de mi quadrado. Mas o valor esperado de mi quadrado, mi não é uma variável aleatória, então vai dar o próprio mi quadrado, mas o mi é definido como o valor esperado de x. Então olha só o que apareceu. Apareceu e de xi quadrado menos o valor esperado de xi ao quadrado. Isso aqui é a variância, né? Então vai ficar 1 sobre n menos 1 somatório das variâncias de xi menos 1 sobre n menos 1. Aí isso aqui eu estou somando n vezes uma coisa que não depende de i. Então vai dar n vezes essa própria coisa daqui, né? E que coisa é essa? Bom, pelo mesmo raciocínio... Não, vou fazer um pouquinho... Tem que fazer um pouquinho mais de malabarismo aqui. Isso aqui vai dar valor esperado de x barra ao quadrado menos mi, tá? Depois, aí agora eu desenvolvo. Eu só separei aqui o valor esperado, tá? A variância de xi, isso aqui vai resultar em que? Vai dar n vezes, variância de xi é sigma 2, né? Dividido por n menos 1, menos, aqui vai dar n vezes, não, n sobre n menos 1, que multiplica. Então, o que é essa parte aqui? O valor esperado de x barra ao quadrado, isso é a mesma coisa que a variância de x barra mais o valor esperado de x barra ao quadrado menos mi, tá? Por que esse cara é igual a esse aqui? É só passar a variância, só isolar a variância de um lado, tá? E aí eu passo o valor esperado para o outro, vai dar certinho, né? O que eu estou dizendo é o seguinte. Estou dizendo que a variância de x barra, por definição, ele é o valor esperado de x barra ao quadrado menos o valor esperado de x barra ao quadrado, o quadrado fora, tá? Então, se eu passar esse cara para lá, eu vou ter var x barra mais x barra ao quadrado igual a de x barra ao quadrado, com o quadrado dentro do valor esperado, tá? Então, esse é só um truque. Sempre que você vê o valor esperado de uma variável ao quadrado, você pode obter pela variância mais o quadrado do valor esperado, tá? Eu meio que já sei esse macete, eu fico usando toda hora, mas aí é legal vocês verem como é que é a justificativa, né? É só você pegar a fórmula da variância e passar o valor esperado de x barra ao quadrado, passa para o outro lado, tá? Passa para cá. Então você já tem uma igualdade envolvendo o valor esperado de variável ao quadrado, tá? Então fica dessa forma, e agora vai dar n sigma 2 sobre n menos 1 menos n. Aqui vai dar variância de x barra, a gente viu que é o quê? É o sigma 2 dividido por n, tá? Ela é n vezes menor do que a variância de cada xi. Mas o valor esperado de x barra, a gente já viu que o x barra é não tendencioso para mi, para média. Então vai dar mi ao quadrado menos mi, aqui eu comi um quadrado. Ao quadrado, então esse cara vai embora com esse, tá? Tudo isso aqui dividido por n menos 1. Agora, esse aqui vai embora com esse. Então, olha lá o que deu. Deu n sigma 2. Como o denominador é comum, né, eu vou juntar tudo. Menos sigma 2
dividido por n menos 1. Quando eu botar sigma 2 em evidência, vai dar n menos 1 sobre o n menos 1 vai cortar, então vai dar sigma 2, tá? Ou seja, tudo isso aqui que eu fiz de conta é só para mostrar que o valor esperado do S2 coincide com o sigma 2. Ou seja, o S2 é não viesado para sigma 2. Tudo bem? Então, enfim, isso era o que a gente já tinha discutido antes, só que a gente fez a conta um pouquinho diferente, tá? Aqui, dessa vez, eu uso um pouquinho mais de resultados, assim, mais esparsos, né? Da última vez a gente tinha feito direto, né? Não tinha esse macete de subtrair o Mi e somar o Mi de novo, mas enfim, não precisa dele, a gente já tinha feito na outra aula sem usar esse fato. Ficou alguma dúvida nessas contas, pessoal? Não, foi não, sou. Beleza. Então vamos falar de uma outra medida que a gente vai querer, adotar para caracterizar um estimador, tá? Para ajudar a investigar se um estimador ele é bom ou não para um determinado parâmetro. Então, vamos falar um pouco sobre erro quadrático médio. Até agora a gente só tinha falado de estimador não viesado, tá? E o erro quadrático médio ele é legal porque ele vai usar duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai usar o conceito de não tendencioso, né? Ou seja, ele vai usar, na verdade, ele vai usar o conceito de viés, tá? No sentido de que o EQM, o erro quadrático médio, é uma quantia, é uma quantidade numérica, em que esse erro vai ser menor conforme o viés do estimador for mais baixo, tá? Ou seja, quanto menor o viés, a tendência é que o erro quadrático médio seja menor. Além disso, ele vai estar olhando também para a variabilidade do estimador, o que é muito importante. Então, porque a gente quer um estimador que seja não viesado, né, pelas razões que eu já falei antes, mas a gente também quer um estimador que tenha variância pequena, porque cada vez que eu coletar uma amostra e for olhar o estimador, vai dar um valor diferente. Né? E se a variabilidade desse estimador for muito grande, os valores vão ser muito diferentes uns dos outros. Então, como eu só vou, na vida real, só coleto uma amostra, né? Só coleto amostras uma vez, muito difícil que eu calcule mais, né? Que eu obtenha mais amostras. Em geral, eu obtenho só uma amostra de tamanho N e trabalho com ela. Se essa amostra tiver variabilidade muito alta, o comportamento fica muito errático e eu não consigo estimar tão bem a minha quantidade de interesse. Então o EQM ele vai levar em conta as duas coisas, a variabilidade do estimador e também vai levar em conta o viés. Tá? Então ele vai favorecer estimadores que tenham baixo viés e que também tenham baixa variabilidade. Como é que ele é definido? Né? O erro quadrático médio você pode imputar a definição dele só pelo nome. É o erro, ou seja, é a distância entre o estimador e o que ele quer estimar, esse cara é o erro, tá? Quadrático médio, tá? Então, o valor esperado do quadrado do erro, né? O meu erro de estimação fica sendo a diferença entre o estimador e o que ele quer estimar, tá? Então, aqui tem algumas observações, tá? Bom, o fato de que o estimador seja não tendencioso não garante que o EQM seja pequeno, tá? Então, não basta ser não tendencioso, ele tem que ter a variabilidade pequena também. Então, para estimadores não tendenciosos, o EQM vai medir o quão espalhadas as estimativas dadas pelo estimador ficam ao redor do verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Ou seja, quanto menor o EQM, mais próximas as estimativas vão ficar do verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Então, talvez valha a pena fazer só um desenho para ilustrar como é que isso funciona. Então, vamos supor que eu tenho um parâmetro que seja, sei lá, bidimensional. Por exemplo, eu posso olhar para Mi e sigma 2 conjuntamente, chamar isso aqui de θ, tá? Então, θ tem dimensão 2, vive em R2. Então, eu vou só plotar alguns desenhos aqui para tentar explicar para vocês. Então, vamos supor que quando eu colocar o Mi aqui e o sigma 2 aqui, o valor real, a combinação dos dois, né, que é
que eu plotar em R2, vai estar, vamos supor que esteja aqui, o verdadeiro valor do parâmetro, tá? Aí, se eu tiver um estimador que seja estimador, eu vou botar primeiro um estimador viesado, tá? Um estimador viesado com variância baixa. Então, se ele é não viesado e a variância é baixa, quer dizer que cada estimativa desse estimador, né, cada vez que eu coletar uma amostra, vai dar um xzinho diferente, tá? Como o estimador é viesado, as realizações estão ao redor de um valor que é diferente do valor real, tá? Esse aqui eu vou colocar, só para ficar claro, eu vou colocar aqui o mi e aqui o sigma 2, para dizer que eles determinam essa localidade. E isso é o que eu quero descobrir, aonde está no espaço de R2, onde está o mi e sigma 2, esse par ordenado. Então, o que eu faço? Eu coleto amostras, né, e aí cada amostra eu vou obter um estimador θ-chapéu, que é definido como sendo mi chapéu, sigma 2 chapéu, tá? Então, esse cenário é muito ruim, tá? Por quê? Porque o viés aqui é muito grande. Uma outra situação ruim seria, por exemplo, um caso que o estimador é não viesado, um caso que ele é não viesado, viesado, e a variância é alta. Esse caso também é bem ruim, tá? A variância é alta. Para ficar claro, eu vou botar aqui θ-chapéu, estimador viesado e variância baixa, e aqui θ-chapéu, não viesado e variância alta. Aí o que vai acontecer? Ele não é viesado, então ele vai estar centrado, as realizações do θ-chapéu vão estar centradas em outro lugar, só que agora a variância vai estar bem mais alta. Também não é um bom estimador, né? Ele também não é desejável. Existe outro caso em que a gente tem, por exemplo, aqui está o verdadeiro valor, né, o mi sigma 2. Um outro caso ruim é se ele for... desculpa, aqui eu coloquei não viesado, mas na verdade eu quis dizer viesado. Tá? Então aqui é o pior dos mundos, ele é viesado e a variabilidade também é alta. Então se ele for não viesado, se for θ-chapéu não viesado, com variância alta, também é ruim. Por quê? Porque aí, o que vai acontecer? Tá? Os valores vão estar, pelo menos em média, eles vão estar coincidindo, mas a variabilidade é tão alta que às vezes você obtém valores muito afastados do verdadeiro valor. Então a situação ótima é essa quarta situação aqui, em que você tem variabilidade baixa, tá? E θ-chapéu não viesado. Então é essa a situação ideal, não viesado, com a variabilidade baixa. Tá? Acho que eu devia ter pegado uma figurinha. Tem no livro do Bussabi uma figura que ilustra bem essa situação. Então isso é o que eu quero, tá? Eu quero um estimador θ-chapéu que é não viesado e que a variância seja baixa, tá? Então, essas são formas de obter estimadores que sejam ruins. É claro que vai depender do viés, tá? Aqui eu coloquei θ-chapéu viesado, variância alta. Viesado, não viesado, variância alta. Enfim, se ele fosse não viesado com a variância baixa, né, seria a situação ideal. Tá? Então é só para ilustrar, para vocês terem em mente essa questão de ser não viesado e de ter a variabilidade baixa. Então vamos olhar o que é a forma analítica do erro quadrático médio. Então o erro quadrático médio ele vai ser composto por duas partes. Uma é a variância do estimador e a outra o viés, tá? Então faz bastante sentido. Desculpa, o viés ao quadrado. Porque o viés ele é só definido como o valor esperado de θ-chapéu menos θ, tá? Então vou colocar aqui
o viés, só para a gente lembrar, né, de θ chapéu. Ops, desculpa, botei a definição errada. O viés ele é denotado por esse B aqui, que é de bias, tá? Do inglês. Então, B de θ chapéu é o valor de θ chapéu menos o que ele está estimando, tá? Na verdade, pode ser visto como um erro de estimação. Então, esse cara pode ser positivo ou negativo. Então, eu coloco ele ao quadrado para que ele sempre dê um valor positivo e para que o erro quadrático médio tenha como menor valor o zero, tá? Se eu não colocar b quadrado, aí o erro quadrático médio pode ser negativo, né? Então, sei lá, não é legal. Então, eu tenho que compatibilizar essas duas formas, né? Porque, olha só, eu já tinha definido o EQM assim. Erro quadrático médio, por definição, é o erro ao quadrado médio. Então, vamos lá, vamos verificar que essas duas definições de EQM estão equivalentes, tá? Então, eu tenho aqui EQM de θ chapéu é definido como um valor esperado de θ chapéu menos θ ao quadrado, tá? Aí eu vou chamar de mi o valor esperado de θ chapéu, tá? Nota que aqui eu estou subtraindo, ele é quase uma variância, tá? O EQM. Por que ele não é a variância? Ele não é a variância porque eu não estou subtraindo o valor esperado do θ chapéu, tá? Eu não estou subtraindo o mi, eu estou subtraindo o verdadeiro valor do parâmetro. No caso em que esse cara é o valor esperado de θ chapéu, isso vai dar a variância. Mas se o θ não for o valor esperado de θ chapéu, vai dar outra coisa, tá? Então é com isso que eu vou trabalhar. Então, olha, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele velho truque, né, de somar e subtrair uma mesma quantidade. Então, deixa eu ver se foi assim que ele desenvolveu. Exatamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso como sendo θ chapéu menos mi mais mi menos θ. E aí, eu vou colocar isso tudo dentro do valor esperado, tá? Até aqui eu não fiz nada demais, tá? Não mudei nada. Só somei e subtraí mi. Quando eu for fazer distributiva, vai dar o valor esperado de θ chapéu menos mi ao quadrado mais duas vezes θ chapéu menos mi menos θ mais mi menos θ ao quadrado, tá? Então, aí agora eu posso separar, né, todos esses valores esperados. Esse primeiro vai dar valor esperado de θ chapéu menos mi ao quadrado mais duas vezes. Aí vamos ver o que é constante. Mi é constante? Bom, eu defini como valor esperado de θ chapéu. Bom, como é um valor esperado, vai dar uma constante, né? Vai dar um valor numérico que é constante. Então, mi é constante. E o θ também. Ele é um valor numérico, um parâmetro que é desconhecido. Então, ele sai do valor esperado. Aí o valor esperado vai ficar só aqui, ó, de θ chapéu menos mi, certo? Porque o θ chapéu é que é variável aleatória, mais valor esperado de mi menos θ ao quadrado. Essa parte eu posso tirar o valor esperado, né? Porque só tem constante aqui dentro. E ficou desse jeito. Então, ó, vai dar... O que é essa quantidade? Isso é... Bom, melhor escrever aqui. Isso vai dar θ chapéu menos... Mi é o valor esperado de θ chapéu, né? Estou só reescrevendo. Só para justificar que isso vai dar a variância de θ chapéu. Lá na frente eu vou escrever isso. Aqui vai dar duas vezes mi menos θ. E o que é isso? Né? Valor esperado de θ chapéu, estou chamando de mi. Então aqui vai dar mi menos mi. Esse cara vai dar zero, então vai cancelar tudo isso que está desse lado. Mais mi menos θ ao quadrado. Bom, e o é essa quantidade? Né? O que é isso aqui? Isso é a variância
de θ chapéu. Concorda? Porque é o valor esperado do quadrado da distância entre o θ chapéu e o seu valor esperado. Então essa aqui é a definição de variância, tá? Mais o μ é quem? É o valor esperado de θ chapéu menos θ ao quadrado. Então, ó, concluímos a demonstração, né? Porque o que é essa parte? Essa parte é definida como menos o viés de θ chapéu, né? Só que ele entra ao quadrado, concorda? Porque o viés eu estou definindo como sendo a diferença entre θ chapéu e θ. Então aqui vai ficar menos o viés ao quadrado, ou seja, variância de θ chapéu mais viés de θ chapéu ao quadrado, tá? Bom, ficou várias contas, mas a gente conseguiu mostrar, olha. Tá? Aqui ele só fez de forma bem mais resumida, tá? Porque nessa passagem daqui para cá, teve um monte de coisas que acabaram indo para debaixo do pano, né? Debaixo dos panos. Uma delas é essa subtração aqui do E de θ chapéu mais o E de θ chapéu e o fato de ter cancelado o termo que aparece no meio. Aqui a gente fez só com mais detalhe. Então, ficou alguma dúvida, pessoal, nessas contas? Não. Então tá, beleza. Por que isso é importante? Porque isso mostra que o EQM está dividido em duas partes, variância e viés. Ele vai ser, como essas duas partes são positivas, se o EQM for baixo, não tem outro jeito. A variância tem que ser baixa e o viés também tem que ser baixo, tá? Ou de preferência zero, né? Nulo. A variância do estimador nunca vai ser nula, mas o viés desse estimador ele pode ser, tá? Então são duas partes que eu estou jogando para zero quando faço o EQM baixo. E aí a gente nota duas coisas, né? Duas propriedades. A primeira observação é, para estimadores não tendenciosos, o EQM é igual à variância do estimador, tá? Isso é fácil de ver, concorda? Porque se o estimador é não tendencioso, o vício é zero, tá? Então o EQM vai ser igual à variância, tudo bem? Então, se o estimador é não tendencioso, a tendência ou o vício dele é zero e ele fica só, o EQM fica só sendo igual à variância, tá? Os estimadores não tendenciosos não necessariamente têm EQM menor do que os estimadores tendenciosos, tá? Isso é uma observação interessante, porque o EQM ele é composto por duas partes, uma parte que é a variância e a outra parte que é o viés. Então, se o viés se eu estiver comparando dois estimadores, o θ chapéu 1 com o θ chapéu 2, né? E aí o θ chapéu 1 ele é não tendencioso, mas a variância dele é muito alta, o EQM vai dar muito alto, mesmo ele sendo não tendencioso. Se o θ 2 tiver uma variância menor, né, mas um viés dele for pequeno, né, ele mesmo sendo viesado, ele pode ter um EQM menor. Tá? Então isso aqui é interessante, porque essa medida de EQM ela permite comparar a qualidade de estimadores que um é viciado e o outro não é viciado, entendeu? Então você pode comparar, usando uma quantidade numérica só, a qualidade de dois estimadores, né, em termos da capacidade de estimar o parâmetro correspondente. Então vamos ver aqui mais alguns exemplos, né, de EQM. Então aqui ele considera o seguinte: x1 até xn, uma amostra aleatória que vem de Bernoulli, tá? E aí considera o estimador x barra, que é a média desses caras aqui, que aqui eu estou convencionando chamar de p-chapéu, tá? Então, para calcular o EQM de x barra, ele só é p-chapéu porque nesse caso os x são Bernoullis. E aí ele está estimando a probabilidade. Então, por isso que eu denoto ele por p-chapéu. Então, para calcular o EQM de x barra, né, esse é o objetivo. O objetivo é calcular o EQM de x barra. Então, você tem que calcular o quê? O viés e a variância de x barra, certo? Então, o viés é zero. Tá? Isso é trivial, porque x barra sempre é não tendencioso para estimar a sua média.
Então, o EQM, no caso, vai ser igual à variância de x barra. E quem é a variância de x barra? Variância de x barra vai ser, aí eu vou colocar aqui, tá? Variância de x barra, nesse caso, vai ser variância do P chapéu, que vai dar variância de 1 sobre n, somatório de xi, e indo de 1 até n. Aqui vai dar 1 sobre n2, somatório, e indo de 1 até n. Sempre aqui eu estou considerando, quando ele está falando, lembra, amostra aleatória, ele considera esses caras I e Ds, tá? Sempre que eu falar uma amostra aleatória, é porque todas as variáveis são independentes e têm a mesma distribuição. Então, como é independente, a variância da soma fica sendo a soma das variâncias, né? Então, vai dar var de xi. Agora, todas essas variâncias vão ser iguais, porque os xi têm a mesma distribuição um do outro. Então, quem é a variância de xi? A variância de xi é, como x é Bernoulli, né, lá da fórmula, a gente vai lembrar que a variância é P1 menos P. Tá? Então, isso resulta em P1 menos P. Esqueci. Como eu estou somando, né, vai aparecer N vezes. Né, esse termo aqui. N vezes a variância vai dar NP1 menos P. Então, esse cara cortou com esse. Então, aqui deu P1 menos P dividido por N. Tá? Então, essa é a variância de x barra. Tudo bem? E aqui, no caso, como o viés de x barra é igual a zero, eu vou ter que o EQM de x barra, que é definido como variância de x barra mais o vício ao quadrado. Aqui é o vício ao quadrado de x barra, né? Isso aqui vai resultar, como essa parte é zero, vai ser igual à variância de x barra, que a gente calculou e deu P 1 menos P dividido por N, tá? Isso era meio imediato, né? Porque a gente já tinha visto que a variância da média é a variância de cada variável aleatória dividido por N. Então, por isso que apareceu aqui P1 menos P dividido por N. Porque P1 menos P é a variância da Bernoulli, e quando eu divido por N, eu obtenho a variância da média, tá? Fez sentido essas contas, pessoal? Fez sim, professor. Beleza, então vamos lá. Mais um exemplo, né? Esse exemplo é interessante. Então seja, de novo, né, o x1 até xn, uma amostra aleatória da normal com média μ e variância sigma 2. E a gente viu, então, né, nas contas que a gente já fez, que x barra é não tendencioso para μ e que o S2 é não tendencioso para sigma 2. Então vamos olhar os EQMs, tá? Então EQM de x barra, ele é variância de x barra mais viés ao quadrado de x barra. Tanto faz botar o quadrado aqui ou botar o quadrado aqui fora, tá? É só notação. Como x barra é sempre não viesado, essa parte vai dar zero. É sempre não viesado para a média, né? Vai dar zero. Então vai ficar a variância de x barra, que nesse caso, a variância de x é sigma 2. Então a variância de x barra, sigma 2 sobre n. Tá? Então aqui, o EQM de x barra deu sigma 2 sobre n. E quem é o EQM de S2, tá? Esse cara é mais difícil de calcular. A gente viu, né? O EQM é a variância mais o viés. A gente mostrou que o viés foi zero. Tá? Então vai dar viés igual a zero. Essa variância já é bem mais chata de calcular, tá? Porque quando eu for calcular a variância de S2, vai aparecer o valor esperado de S2 ao quadrado. No meio da conta, vai aparecer o valor esperado de S2 ao quadrado. Aí vai ser um pouquinho chato de fazer, né? E aí é daí que vai aparecer esse sigma 4 dividido por n menos 1. Tá? Então aqui eu vou deixar essa conta só como exercício. Tá? Eu não vou fazer a princípio.
Dependendo, depois eu coloco lá na lista ou coloco alguma dica em algum lugar lá para ver como que a gente calcula isso, tá? E aí ele vai fazer aquele truque que, né, aquele truque não, aquela observação que eu já fiz com vocês, que é agora vamos considerar um outro estimador ao invés de considerar o S2, tá? Então, vamos considerar esse estimador aqui, o sigma 2 chapéu. Então a gente tem que o S2 ele é definido como 1 sobre n menos 1 somatório de xi menos x barra ao quadrado, onde o i vai de 1 até n, e ele considerou o sigma 2 chapéu como sendo aquele 1 sobre n somatório de x de i indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado. Então a única diferença ficou esse denominador. Era o que a gente já estava vendo antes. Então lembra que antes eu falei assim, a gente vai querer usar esse cara porque ele é não enviesado, tá? Porque o valor esperado do S2 coincide com o que eu quero estimar, que é o sigma 2. Enquanto que a gente viu que nesse exemplo, o valor esperado de sigma chapéu 2 vai dar, eu acho que ele era n sobre, não, ele era n menos 1 sobre n que multiplica sigma 2. Ele era algo assim. Tá? Ou seja, aqui ele é tendencioso e aqui não. Só que aí, lembra que eu falei com vocês? Bom, então a gente está usando o critério de ser não tendencioso. Mas será que esse cara pode ter uma variância menor do que esse daqui, né? Porque eu estou comparando só um critério, estou só comparando o viés. Mas e se eu olhar e de repente pode ser que o EQM desse cara daqui seja menor do que o EQM desse, né, do S2. Por quê? Porque pode ser que a variância desse cara daqui, né, a variância desse, seja menor do que a variância desse daqui. E de fato vai ser, tá? Porque eu estou dividindo, aqui eu estou dividindo por uma coisa que é menor, tá? Então eu tenho o S2 e o sigma chapéu 2, eles são só, um é uma multiplicação do outro por uma constante, tá? Então vai ser fácil calcular a variância. Então vamos fazer a conta para ver quem tem o EQM maior, né? Esse que é o ponto que eu queria chegar. Então, olha, eu tinha S2 não viesado, tá? S2 não viesado. Isso versus o sigma chapéu 2 viesado. Tá? Então, segundo esse critério, o S2 ganha. Tá? Então, S2 ganha. E esse cara daqui perde. Tá? Porque eu prefiro, em geral, um estimador não viesado do que um estimador viesado. Mas agora a gente tem o segundo ponto. Tá? O segundo ponto é o quê? Que a variância de S2 é maior do que a variância de sigma chapéu 2. Vamos ver por que, que isso vale, tá? Por quê? E aqui vai vir a conta. Vamos calcular quem é a variância de sigma chapéu 2, tá? Esse cara vai dar a variância de 1 sobre n somatório xi menos x bar ao quadrado, que vai ser... Aí agora, olha só o que eu quero fazer. Eu quero comparar essa variância com a variância do S2. Então eu vou tentar fazer de alguma forma aparecer o S2 aqui dentro, para eu poder comparar uma variância com a variância do outro. Como é que eu faço aparecer o S2 aqui? É só trocar o denominador. Que operação matemática eu posso fazer com essa variável para trocar o denominador? Bom, eu posso multiplicar, aí aqui eu acho que eu vou precisar de mais uma linha. Eu posso multiplicar por n, tá? Dividir por n menos 1.
tá? Só que, bom, eu não posso fazer isso do nada, eu tenho que corrigir, né, para não trocar o que está aqui dentro. Então, para corrigir, eu faço n-1 dividido por n, tá? Porque aí essa parte cancela com essa parte cancela com essa. Para que eu fiz isso? Bom, nota que agora, o que eu tenho do lado direito? Eu tenho exatamente o S2, concorda? Porque vai ficar esse somatório aqui dividido por n-1. Então, olha só que interessante, vai ficar a variância de S2 que multiplica n-1 sobre n. Bom, e o que é isso, né? Esse cara é uma constante, então ele sai da variância com quadrado, n-1 ao quadrado, sobre n ao quadrado, variância de S2, né? Só conferir se eu fiz essa conta certa. É que n... Tá, Então, o que vai acontecer? Então, no final das contas, eu tenho variância de sigma chapéu quadrado é igual a n-1 ao quadrado sobre n2 variância de S2, né? Isso aqui, concorda que isso é menor, na verdade estritamente menor, do que a variância de S2? Vê se não é. Porque aqui eu peguei a variância de S2 e multipliquei por uma coisa que é menor do que 1, certo? Uma coisa que é positiva, mas é menor do que 1. Tá? Então, esse lado é menor do que esse lado daqui. Porque aqui eu troquei uma coisa que é menor do que 1 por 1. Então, o lado direito ficou maior. Então, olha só o que acontece. A variância do meu estimador dividindo por n foi menor do que a variância do estimador S2, né? Ou seja, segundo esse critério, o critério de menor variância, tá? Quem ganha é o sigma 2 chapéu, né? E aí eu fico com uma dúvida, né? Qual é o melhor estimador para usar? É o S2 ou é o sigma 2 chapéu? Né? Porque o S2 ganha no critério de ser não viesado, né? Mas ele perde no critério de ter a menor variância. E aí o EQM é que vai ajudar a gente a decidir, né, quem é o melhor estimador, porque ele vai levar em conta as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos calcular quem é o EQM. Quem é o EQM? Deixa eu ver o jeito que foi mais fácil. Calcular o EQM do sigma chapéu 2. Porque aqui eu já estou botando isso aqui como exercício, né? Então estou supondo que a gente já sabe esse valor. Eu quero comparar então o EQM desse cara com o EQM do S2 para ver quem ganha. Então eu quero ver se é maior ou se é menor, tá? Então vamos ver. EQM. Acho que eu posso subir isso aqui, né? Então EQM de sigma 2 chapéu, né, vai ser variância de sigma 2 chapéu mais o vício ao quadrado do sigma 2 chapéu. Tá? Essa parte da variância a gente já calculou. Foi o que a gente acabou de calcular aqui, né? Foi isso que a gente acabou de calcular. Então deu n-1 ao quadrado sobre n variância. Acho que é melhor eu colocar na linha de baixo. n-1 ao quadrado sobre n2 vezes a variância de S2 mais
viés ao quadrado de sigma chapéu 2. Aqui eu já vou transformar, tá? Vou apagar isso. Então, quem é o viés ao quadrado? Vai ser o valor esperado de sigma 2 chapéu menos o que ele quer estimar, que é sigma 2, né? Então, aqui vai dar... deixa eu olhar aqui para ver se ele fez alguma coisa... aqui eu vou usar esse valor aqui que a gente já tinha calculado entre aspas, tá? Que ficou como exercício. Eu vou só assumir que é verdade, tá? Para a gente poder fazer mais rápido. Então, aqui vai dar... Esse cara tinha sido o EQM do S2, só que como S2 é não viesado, então a variância de S2 acaba dando isso aqui. Então vai dar n menos 1 ao quadrado dividido por n ao quadrado, vezes a variância do S2, que é 2 sigma 4, dividido por n menos 1. Esse n menos 1 vai embora com esse, tá? Mais, agora, quem é o valor esperado desse cara, né? Do sigma 2 chapéu. Eu acho que a gente já tinha feito essa conta antes. Deixa eu ver se a gente fez a conta aqui em algum canto. Não fizemos. Mas a gente também pode fazer aquele mesmo macete, tá? Como faz isso? Esqueci de botar o quadrado aqui, tá? Como é que a gente faz isso? A gente nota que... deixa eu arrastar para cá. Cadê? Vou escrever aqui e aí eu arrasto lá para baixo, tá bom? A gente pode escrever o S2 como sendo... Não, melhor eu começar com o sigma 2 chapéu. A gente pode escrever o sigma 2 chapéu como sendo n menos 1 S2 dividido por n, tá? É só comparar essas duas partes, tá? Vê se não é isso. Se eu multiplicar o S2 por n menos 1 e dividir por n, eu vou obter o sigma chapéu 2, tá? Então, vou colocar aqui desse lado para a gente ter isso em mente, tá? Porque vai facilitar na hora de calcular quem é esse valor esperado. Então, isso vai retornar o valor esperado de n menos 1 dividido por n, que multiplica S, 2, menos sigma 2 ao quadrado. Então, aqui deu 2, 2, n menos 1, sigma 4, dividido por n menos 2, mais, essa parte vai dar n menos 1 dividido por n é de S2 menos sigma 2 ao quadrado, tá? Por isso que eu por isso que eu troquei esse cara pelo S2, porque eu sei que o S2 é não viesado, né? A gente fez a conta antes, né? Tá vendo aqui? O vício do S2 é 0. Quando eu transformo esse cara para o S2, fica muito mais fácil de fazer a conta, porque eu já sei que esse valor esperado dá sigma 2, né? Porque o S2 é não viesado. Então, olha, vai dar 2 vezes n menos 1 sigma 4 dividido por n2 mais... aqui vai dar n menos 1, que multiplica sigma 2 menos sigma 2 sobre n, tudo isso ao quadrado. Ou seja, 2 n menos 1 sigma 4 dividido por n menos 2 mais... Aqui, se eu colocar o sigma 2 em evidência, vai dar o quê? Vai dar n menos 1. Será que deu isso? N menos 1 menos 1, né? Que multiplica sigma 2 sobre n. Ou seja, vai dar 2 n menos 1
sigma 4 dividido por n ao quadrado mais... esqueci o quadrado que estava aqui fora. Caramba, conta, né? n menos 2 ao quadrado, sigma 4, n2. Será que deu isso mesmo? Não, é n2 ali. Eu só estou comparando para ver se eu fiz algum... se eu cometi algum erro. Ele achou sigma 4 dividido por n. Será que eu fiz alguma besteira? Fiz sim, olha só o que eu fiz aqui. Eu juntei, ó, aqui estava menos o sigma 2, eu botei o traço da fração pegando todo mundo. Tá? Então por isso que deu errado. É isso que eu estava achando estranho. Então vamos voltar aqui. Essa parte vai ficar... Se eu colocar o sigma 2 em evidência, aí vai ficar n menos 1 sobre n menos 1. Tá? Agora sim. Então aqui vai dar sigma 4, que multiplica n menos 1 menos n sobre n ao quadrado. Caramba, bastante conta. Sigma 4 sobre n2 mais sigma 4. Aqui esse cara cortou com esse, então ficou dividido por n2. Que bom que tem um slide já feito, eu posso conferir a conta, porque, né? Essas coisas acontecem. Tá, então deu isso aqui sobre n2. Eu posso só simplificar, né? Tudo tem o mesmo denominador, vai dar 2. Vamos colocar em evidência o sigma 4 sobre n2. Então aqui vai sobrar 2 vezes n menos 1, ou seja, deu 2n menos 2, mais 1. Não é isso? Ou seja, sigma 4 que multiplica 2n menos 1 dividido por n2. Ufa, finalmente. Então, olha, chegamos no erro quadrático médio do sigma chapéu 2. Então, recapitulando, o que eu quero fazer? Eu quero decidir quem é melhor para usar como estimador, o S2 ou o sigma chapéu 2. Aí o que eu vou fazer? Bom, aí eu vou comparar os EQMs. Então, será que esse EQM é menor do que esse EQM aqui? Tá? Então, é isso que eu preciso ver. Então, aqui, olha, o que ele está dizendo? Que para comparar, né, os dois EQMs, eu preciso comparar. Então, aqui, comparar o EQM de sigma chapéu 2, que é sigma 4, 2n menos 1 sobre n2, com o EQM de S2, que foi igual a... o EQM de S2 está aqui. 2 sigma 4 sobre n menos 1. Tá? Então tem que ver quem é menor, né? Esse ou esse. Ele está dizendo que para todo n maior do que 1, vale essa desigualdade. Tá? Ou seja, esse cara daqui é menor ou igual a esse aqui. Tá? Então olha só o que acontece. O EQM do sigma 2 chapéu é menor do que o EQM do S2, tá? Apesar do S2 ser não tendencioso e o sigma chapéu 2 ser tendencioso, tá? E aí o que vai acontecer? Então quer dizer que quem venceu aí nesse critério de quem é o melhor estimador? O sigma chapéu 2, tá? O que é bem interessante, porque o sigma chapéu 2, ele é aquele cara mais intuitivo, né? Lembra, ele é o que divide por n. Ao invés de ser aqui dividido por n menos 1, ele é dividido por n. Então, o cara que é mais intuitivo, ele é um melhor estimador do que o S2, que é o estimador que a gente vê mais na literatura, tá? Que ele é mais usado. Então, tipo, para criar esse estimador novo, que é o S2, a gente olhou só para a tendência. A gente viu assim, como é que eu conserto o estimador sigma chapéu 2 para que ele seja não tendencioso, tá?
Então a gente pode dividir por n-1 aqui, ao invés de dividir por n. Só que ao fazer isso, o EQM vai ficar maior. Tá? Então é uma coisa interessante. Né? O estimador que é mais intuitivo, né, que é esse sigma chapéu 2, ele tem um EQM menor. A única coisa que ficou faltando é verificar isso aqui, tá? É verificar que a gente tem 2n-1 dividido por n2 é menor ou igual a 2 sobre n-1 para todo n, tá? Para todo n natural. Será que é fácil de verificar isso? Eu acho que sim, né? Vamos ver. Se a gente multiplicar por n-1 dos dois lados, a gente vai ter 2n-1 ao quadrado dividido por n2, e desse lado a gente vai ter 2. Então, isso é fácil, né? Esse lado aqui é menor ou igual a esse, tá? Então, como esse lado é menor ou igual a esse, eu posso fazer o contrário agora, tá? Tá claro que esse lado sempre é menor ou igual a esse? Porque aqui eu estou multiplicando por uma coisa que é menor do que 1. Então, esse lado aqui vai ser menor. Aí, se eu dividir agora 2... E não, peraí, fiz besteira. Não dá pra fazer isso. Porque esse cara daqui é 2n-1, não tem parênteses. Bom, em última instância, isso aqui vai ficar sendo uma... vai ficar sendo uma equação... uma inequação de segundo grau, né? Para fazer as contas. Vai dar 2n-1, que você pode fazer assim, que multiplica n-1 sobre n2 menor ou igual a 2. Aí você tem que ver se isso aqui vale, tá? Ou seja... não tô vendo se isso aqui é fácil de ver. Para tudo n. Essa é uma função do lado direito, é uma função decrescente. E do lado esquerdo vai ser uma função... peraí, deixa eu ver se eu posso fazer isso rápido. 2n-1 dividido por n2 menor ou igual a 2n dividido por n2, que é menor ou igual... Não, que é igual a 2 sobre n, que é menor ou igual a 2 sobre n menos 1. Beleza, acho que deu para mostrar rapidinho, sem ter que fazer equação de segundo grau. Deixa eu ver se eu fiz alguma besteira. Esse cara é menor ou igual a esse aqui, que é igual a 2 sobre n. 2 sobre n menor ou igual a 2 sobre n menos 1. Então beleza. Então tá, já mostramos que vale. Tá? Ufa, deu trabalho isso aqui. Então beleza, a gente viu que vale isso aqui para todo n. Então como essa desigualdade vale, o EQM, né, esse EQM aqui é menor do que esse, concorda? Porque eu só vou estar comparando essas duas partes, essa e essa. Tá? Desculpa. E essa aqui. Tá bom? Então, a conclusão que a gente chegou foi que o erro quadrático médio do sigma chapéu 2 menor ou igual do que o EQM do S2, tá? Tudo bem? Na verdade, é estritamente... Eu posso usar o estritamente aqui, e aí ele vai ser estritamente menor, tá? Aqui também eu posso usar o estritamente. Tá? Ufa, tá, depois de tantas contas, a gente viu que, de fato, esse estimador é melhor. Tá?
Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu acho que ficou bem intrincada essas contas aí, mas eu acho que depois vai ter que dar uma olhada com calma para ver se ficou alguma questão. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. A gente pode voltar em alguma etapa dessas contas aí. Bom, então vamos prosseguindo com o conceito de erro absoluto, tá? Esse conceito é importante, depois a gente vai usar ele para dimensionar a amostra, enfim, fazer várias outras coisas. Vai ser importante também quando a gente for falar de intervalo de confiança e quando a gente for falar de teste de hipótese também. Então, mais uma propriedade desejável, né, para um estimador é que ele retorne estimativas próximas do valor verdadeiro do parâmetro dentro de um certo erro absoluto D fixado. Ou seja, a gente está interessado em coisas desse tipo aqui, ó, em calcular, por exemplo, a probabilidade, né, o interesse seria em calcular a probabilidade de que a distância de θ chapéu para θ seja menor ou igual que um certo valor D, tá? Ou seja, em geral, a gente quer esse cara daqui bem próximo de 1 com o D pequeno, né? Com o D próximo de 0, não é isso? O que isso quer dizer? A gente quer um estimador tal que a probabilidade dele estar próximo, né? Dele estar da distância entre ele e o que ele quer estimar ser bem pequeno, essa probabilidade seja bem alta, bem próxima de 1. Tá? Então, esse tipo de probabilidade a gente vai ter interesse em calcular e a gente vai querer ter θ chapéu, né? De forma que essa probabilidade seja aproximadamente 1. Tá? Então, olha, nota por que eu estou falando aqui de probabilidade disso aqui acontecer. Porque quando o θ chapéu, em geral, ele vai ser uma variável aleatória que ela não vai ter essa limitação, né? Não vai ser com probabilidade 1 que vai acontecer dela ser distante de θ menos do que D. Por exemplo, se a gente tiver o θ, vamos fazer o θ igual a μ e vamos tomar o x sendo normal μ sigma 2, tá? Ou seja, eu quero estimar o μ nesse contexto. Então, um θ chapéu seria o μ chapéu, que é igual a x barra, tá? Seria uma forma natural de estimar a média populacional é pela média amostral. Então, nesse caso, eu estaria interessado em coisas do tipo P de x barra menos μ ser menor ou igual a um certo D, tá? Mas aí o que acontece? O x barra, aqui o x barra tem distribuição, como o x é normal, o x barra tem distribuição normal também, com média μ e variância sigma 2 sobre n, tá? Então, o que vai acontecer? Essa probabilidade aqui, né, ela vai ser calculada sob... vou desenhar aqui pequenininho. Sob essa curva, né? Aqui está o μ, e se eu fizer o x barra... Se eu fizer o x barra aqui, e for colocar no eixo y a densidade de x barra no ponto x, na verdade aqui acho que é melhor botar x do que botar x barra. Aqui x, né? Aí o que vai ter? Eu vou ter uma normal, né? E aí, o que vai acontecer? Aqui vai estar o μ mais d sobre 2, e aqui vai estar o μ menos d sobre 2. Então, essa área toda aqui é a área que corresponde ao x barra menos μ ser menor ou igual a d. Não, na verdade, aqui não é d sobre 2, aqui é d. Então, vai ser μ menos d, e aqui μ mais d, tá? Então, a probabilidade dele estar aqui no meio é o que eu quero calcular. E essa probabilidade não é 1, tá? É só isso que eu queria dizer. Porque tem essas duas áreas aqui mais na cauda. Tá? Então, eu vou estar interessado em estimadores que sejam espichados, que sejam bem... que tenham pouca variabilidade e ao redor de mim, de tal forma que essas caudas tenham probabilidade pequena. Ou então, de tal modo que esses valores aqui no meio tenham probabilidade alta. Tá? Então, vamos olhar aqui nesse caso mesmo do x barra, né?
como é que a gente consegue calcular probabilidades desse tipo, tá? Como é que a gente faria? Bom, aqui, lá eu estava querendo... Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui em cima ou se tem outra coisa. Não. Então lá eu estava querendo obter coisas do tipo P de θ chapéu menos θ menor ou igual a D, tá? Então aqui, no meu caso, né, nesse caso do exemplo, aqui é normal, tá? X com média μ e variância sigma 2. Então eu vou querer P de x barra menos μ menor ou igual a D, tá? Então, aqui que eu vou fazer, né? Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso dividir por sigma x barra menos μ. Eu posso padronizar, né? Como é que eu faço para padronizar? Eu sei que o x barra tem distribuição normal μ sigma 2 sobre n. Então aqui vai ser, eu vou dividir pelo desvio, que é sigma sobre raiz de n, menor ou igual a d, dividido por sigma sobre raiz de n. Tá? Então eu obtenho o que está desse lado. E aí o que, que acontece? Se eu chamar essa quantidade de z, como eu padronizei, né? Aqui está quase padronizado. Não sei se ficou claro, mas é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Módulo de x barra menos μ dividido por sigma sobre raiz de n, menor ou igual a d dividido por sigma sobre raiz de n, tá? Então é como se eu estivesse fazendo agora esse cara aqui igual a z, tá? Aqui dentro é z. Então, como ele ficou padronizado, tá? Sendo aqui z com distribuição normal 0, 1, tá? Então, como ele ficou padronizado, isso aqui ficou P do módulo de z ser menor ou igual a d dividido por sigma sobre raiz de n, tá? Ou seja, isso aqui vai ficar... Aí eu posso usar a normal padrão para calcular, foi o que ele fez aqui, ó, tá? Tudo bem? Então, olha, vai dar φ acumulada da normal padrão no ponto. Como é o módulo menor do que isso, então eu vou ter uma região assim. Aqui está o d sobre sigma dividido por raiz de n, e aqui está o menos d dividido por sigma sobre raiz de n. Tá? Então, o que, que eu quero? Eu quero que o módulo de z seja menor do que essa quantidade, ou seja, eu quero essa área de dentro. Então, como eu posso calcular essa área de dentro? Eu posso fazer essa acumulada daqui para cá, tá? Menos essa daqui. Tá? E aí, se a gente for fazer só uma manipulação aqui, a gente vai ver que dá a mesma coisa do que esse valor da direita, tá? Por quê? Porque fazer essa acumulada é a mesma coisa do que fazer essa daqui, né? Ou seja, eu também posso escrever como isso né? Seria essa parte subtraindo essa, mas aí subtrair essa daria a mesma coisa que subtrair essa área daqui da frente, que seria 1 menos a acumulada no ponto D sobre sigma dividido por raiz de n. Ou seja, isso aqui vai dar sigma... Não vai dar, desculpa. Vai dar 2 sigma... Isso aqui não é sigma, né? É o var-φ. Esse cara é definido como acumulada, tá? É como se fosse o Fz. Então vai dar 2, isso aqui dividido d sigma sobre raiz de n, menos 1, tá? Então foi o que ele chegou aqui. Nota que eu fiz essas contas supondo
que os xi são normais, tá? Supondo que os xi são normais, o x barra vai ter essa distribuição, tá? Mas e se os xi não forem normais? Se os xi não forem normais, o x barra vai ser aproximadamente normal, segundo o TCL, se o n for grande, tá? Então, se o n for grande, vale essa conta de forma aproximada, tá? Se o n não for grande e os x's forem normais, aí a conta vale exata, tá? Então, para que eu fiz tudo isso, todas essas contas? Só para mostrar que a gente consegue calcular essa quantidade aqui, tá? A gente consegue calcular a probabilidade do x barra estar aproximadamente, né? Dele estar ao redor de μ. Só que a gente consegue calcular entre aspas, tá? Por quê? Porque apesar de eu conseguir calcular a acumulada em qualquer ponto da normal, usando, por exemplo, R, né? Tem um problema. Qual o problema? É esse sigma aqui dentro, né? Nota que aqui está dependendo de sigma. E por que isso é um problema? Porque na vida real eu não sei quem é sigma, né? Se eu quero estimar o μ, né, que é uma quantidade desconhecida, então logo eu não conheço o μ, né? Quem dirá o sigma? Impossível eu conhecer o sigma. Esse cara é a variância da minha população. Eu posso estimar quem é esse valor. Então eu tenho duas formas de agir, né? Ou eu estimo o sigma por S, por exemplo, tá? E aí substituo na fórmula, digo que isso é aproximadamente... isso aqui eu posso dizer que é aproximadamente 2 vezes a acumulada no ponto D sobre S dividido por raiz de N, tá? Menos 1. Aí aqui esse aproximadamente é porque eu implicitamente estou tomando como se o sigma fosse aproximadamente igual ao S2, tá? Essa é uma solução ruim, eu não gosto dessa solução. Por quê? Porque é mais uma aproximação que você está botando, né? Outra forma de você conseguir trabalhar, né, de você conseguir calcular sem fazer uma aproximação extra, porque aqui já tem uma, que vem do teorema central do limite, se os seus x's não forem normais, tá? Então aqui eu, em geral, não vou querer colocar mais uma aproximação aqui dentro. Outra forma de lidar com isso é pegar e botar o D em função de sigma. Por exemplo, se eu fizer o D igual a 3 sigma, tá? O que vai acontecer? Então, essa probabilidade do x barra menor do que μ ser menor ou igual a D, isso aqui vai ser 2 vezes sigma, que multiplica, o D agora é 3 sigma, né? Aí vai cortar, né? Sigma sobre a raiz de n, menos 1. Então, isso aqui vai dar 2 vezes φ de 3 raiz de n menos 1, né? E agora sim, porque agora não tem nada que seja desconhecido ali dentro, tá? Então, olha só que interessante. O que eu mostrei aqui para vocês, né, era uma coisa que a gente já tinha visto lá atrás, lembra? A gente tinha um exercício lá na lista que ele pedia para você calcular quando você tinha uma distribuição normal, para você calcular P de... Era parecido, xi menos mi menor ou igual a 3 vezes o desvio padrão. E a gente mostrava que isso aqui era uma constante, tá? Que era bem próximo de 1. Tudo bem? Então isso aqui é um raciocínio mais geral, tá? A gente usou uma coisa parecida com o que a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando de normal, só que nesse contexto, o que acontece é que eu estou olhando para x barra, tá? E aqui eu estou fazendo de uma forma mais geral. Estou mostrando para vocês que aquele raciocínio que a gente tinha desenvolvido lá, que parecia ser puramente teórico, no sentido de, isso aqui é só uma questão de prova, sei lá, só uma propriedade da normal. Isso aqui acaba aparecendo com muito mais frequência, né, com uma frequência bem alta, porque basta que eu tenha um n muito grande e eu posso usar aquele resultado, né, ou algo parecido com ele, para calcular a probabilidade de que o x bar esteja próximo de μ. Tá? Então é um jeito que a gente tem
de calcular essas probabilidades aqui de forma mais precisa do que simplesmente botar aqui um S, botar aqui S ao invés de botar sigma, tá? E olha só uma outra observação, né? É que quando a gente aumenta o valor de n, o que acontece? Ao aumentar o valor de n aqui, esse argumento ele vai para infinito, certo? O que está dentro dessa acumulada. Né? Então, como esse cara vai para infinito, quem é a acumulada conforme o argumento vai para infinito? Né? Então, aqui a gente tem a distribuição da normal. Conforme o argumento ele vai convergindo para mais infinito, a acumulada vai convergindo para 1, concorda? Porque as acumuladas são só essas áreas à esquerda. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não entendi. Né? Então, uma forma de você melhorar essa aproximação é fazer o n tender a infinito. Tá? É aumentar o valor de n. Então, isso aqui é mais um argumento dizendo que se eu aumentar o valor de n, o x barra vai se tornar cada vez mais próximo de mim. Tá? E se a gente fizer agora o mesmo raciocínio para a proporção amostral, como é que vai ficar? Bom, eu já vou fazer mais rápido. Então agora, como é que fica o setup para a proporção? É xi tendo distribuição Bernoulli P, tá? Então se eu tiver isso, o meu P chapéu é o somatório de xi sobre n, que é x barra, tá? Então se o xi é Bernoulli P, agora vamos supor que o n é grande, tá? N grande. Então se o n for grande, qual é a distribuição aproximada para o P chapéu? Lembrando lá do teorema central do limite. O teorema central do limite diz o quê? Que a distribuição de uma média amostral, tá? Vai ser aproximadamente normal e o valor esperado vai ser o valor esperado de xi, e a variância vai ser a variância de xi dividido por n. Ou seja, isso aqui vai ser aproximadamente normal. Quem é o valor esperado de xi? O valor esperado da Bernoulli é a sua probabilidade de sucesso. E quem é a variância da Bernoulli? P vezes 1 menos P, dividido por n, tá? Então, beleza, é só repetir, fica o mesmo raciocínio praticamente, né? Aí, o que vai acontecer? Eu vou usar a própria conta que está aqui para não levar tanto tempo para fazer. Então, a gente está interessado em calcular essa probabilidade, que é a probabilidade do P barra, ou P chapéu, que eu estou chamando aqui, né? Vou colocar o P barra igual P chapéu, só porque é a notação que está sendo usada nos slides. Então, P barra menos P menor ou igual a D. Aí, o que eu tenho que fazer? Como isso aqui, P barra, é aproximadamente normal, eu tenho que padronizar para conseguir fazer a conta. Então, para padronizar, divido pela raiz da variância dessa variável aleatória. Aí, quem é a raiz da variância dessa variável? É P1 menos P sobre N. Então, divido pela raiz de P1 menos P sobre N dos dois lados. Tá? Aí, o que acontece? Aqui desse lado, como eu tenho uma variável padronizada, eu posso chamar de Z. Tá? Em que Z tem distribuição normal 0,1. Tá? Na hora que eu passar para cá para baixo. Então, olha o que vai acontecer. Aqui tem um detalhe, né? Eu vou ter do lado direito, vai acontecer a mesma coisa que acontecia antes. Eu tenho aqui um pequeno problema, né? Que é depender de um parâmetro que é desconhecido, que é o P. Então, eu não consigo calcular, né, essa quantidade aqui, porque eu vou precisar saber quem é P. E aí, de novo, eu tenho duas alternativas. Ou eu estimo, né, quem é o P, colocando aqui um chapéuzinho em todo mundo. Mas eu não gosto muito dessa medida, né, desse jeito de lidar, porque, enfim, eu estou colocando mais uma aleatoriedade em cima das contas, né, e aí eu não estou
levando em conta essa aleatoriedade, eu tô só colocando mais uma aproximação. Então, na verdade, o que eu posso fazer? Eu posso notar que P vezes 1 menos P sempre é menor ou igual a 1 quarto, tá? Por quê? Como eu sei isso, né? Eu sei disso porque o P vezes 1 menos P, onde é que eu posso desenhar? Vou desenhar aqui. O P vezes 1 menos P, tá aqui, P, 1 menos P, aqui P. Ele é uma parábola com concavidade para baixo. Ele tem duas raízes, 0 e P. Então, quando eu estou no meio, que é P sobre 2, é o ponto de máximo, tá? Então, quando P é igual a P sobre 2, vai dar P sobre 2 vezes P sobre 2, que é P sobre 4. Não, desculpa. P... Não, não, estou fazendo besteira. Isso aqui, na verdade, eu devia, para ficar mais claro, eu devia colocar que isso é uma f de P definida como P 1 menos P. Tá? Então, como função de P, a raiz dessa f vai estar entre 0 e 1. Então, aqui é meio. Quando o P é igual a meio, eu vou ter meio vezes meio, 1 quarto. Tá? Ou seja, essa curva toda que eu estou considerando, ela é menor ou igual a 1 quarto. Então, o que vai acontecer? Eu tenho P, 1 menos P, é sempre menor ou igual a 1 quarto e maior ou igual a 0. Tá? Aí, como isso aqui é válido, aí agora é um monte de continha que eu tenho que fazer. Então, para verificar que vale essa desigualdade daqui. Então vai ficar 1 sobre raiz de P 1 menos P menor ou igual 1 sobre raiz de 1 quarto. Na verdade, maior ou igual. Tá? Então isso aqui vai ser maior ou igual a 1 sobre raiz de 1 quarto. Aí, prosseguindo, né, eu vou ter... Agora eu quero fazer com que apareça isso que está aqui. Então eu tenho que multiplicar por D. Como D é uma quantidade positiva, né? Caso contrário, essa probabilidade seria trivial igual a 0. Então D sobre raiz de P1 menos P. E aí eu tenho que dividir por raiz de N, tá? Dos dois lados. Então isso aqui vai ficar maior ou igual a D sobre raiz de 1 sobre 4N, tá? Então, como vale essa desigualdade, eu tenho que E do módulo de Z ser menor ou igual a D sobre raiz de P 1 menos P sobre N. Aí agora a gente tem que pensar, né? Essa quantidade é maior do que essa. Então a probabilidade à esquerda desse valor vai ser maior do que a probabilidade à esquerda desse valor. E 1 menos P sobre 4N. Nossa, ficou horrível a letra, tá? Fez sentido isso? Eu só falei, mas não fiz o desenho. O que eu estou pegando é esse número é maior do que esse número, então a probabilidade à esquerda desse número vai ser maior do que a probabilidade à esquerda desse. Tá? E aí... desculpa, aqui não é P1 menos P. Aqui é raiz de 1 sobre 4N. Que é essa parte, tá? Então, beleza. Aí agora eu consegui, né, estimar essa probabilidade de tal forma que não dependa de nenhuma constante que aparece aqui, tá? Então foi similar ao que a gente fez antes, só que agora a gente tem um maior ou igual. Tá?
Então, desse jeito, eu consigo estimar essa probabilidade daqui. Ela vai ser pelo menos igual a esse valor, tá? Que é um valor numérico que eu vou conseguir calcular. Contanto que eu pegue um D que seja constante, sei lá, 0,5, 0,2, 0,1, eu consigo calcular quanto que vale essa medida, tá? Beleza, então isso é só para fazer algumas contas com vocês para mostrar como é que você calcula probabilidades de que um parâmetro esteja próximo do que ele quer, de que um estimador esteja próximo do que ele quer estimar com alta probabilidade. Basta você, de novo, né, aumentar o valor de n por essa fórmula, tá? Então vamos ver um exemplo, que a gente já está aqui tratando disso há um bom tempo, né, mas a gente não fez nenhuma conta. Então vamos ver. Foi realizada uma pesquisa de opinião em uma empresa visando determinar o nível médio de satisfação dos empregados. Tá? O índice de satisfação de cada empregado varia entre 0 e 100 pontos e o desvio padrão populacional é de 30 pontos. Se nessa pesquisa foram sorteados 324 empregados ao acaso para uma entrevista, qual a probabilidade de que o índice de satisfação médio seja estimado com erro absoluto menor do que 3 pontos? Tá? Então, o índice de satisfação médio seja estimado com erro absoluto menor do que 3 pontos. Tá? Então, esse é um exemplo mais prático em que a gente pode usar esse conceito, né, de probabilidade ao redor do parâmetro. Então, vamos ver aqui o que acontece. A gente vai ter 324 empregados e ele está perguntando qual é a probabilidade. Então, a gente tem x1 até o x324, em que xi representa o índice ou a satisfação, né, do empregado I. Satisfação do empregado I. Tá? E aí ele está perguntando, né, qual é a probabilidade de que o índice de satisfação médio... Quem é o índice de satisfação médio? É o x barra. Seja estimado com erro absoluto. Tá, beleza. Então aqui, ó, o erro o E de xi, né, ou seja, o que eu espero para a satisfação de todos os empregados, né, até o fim da vida, né, que eles sortearam 324 empregados nessa empresa, mas essa empresa tem provavelmente bem mais empregados. Então, o valor esperado de xi é o que eu quero estimar, que é o mi, tá? E é desconhecido. Então, o que acontece? Está perguntando qual é a probabilidade do índice de satisfação médio seja estimado com erro absoluto menor do que 3 pontos. Então, quem é o erro absoluto da estimação de mi? É a média de x barra menos mi, concorda? Porque eu estou usando x barra para estimar mi. Então, essa distância fica sendo o erro absoluto de estimação. Eu quero que esse erro seja menor do que 3 pontos. Tá? Então... e aqui ele só me deu um detalhe. O desvio padrão populacional é de 30 pontos, tá? Ou seja, ele me disse que o sigma vale 30. Tudo bem? Então, olha, como é que eu posso fazer essa conta? Eu não preciso decorar a fórmula que eu tinha achado anteriormente, tá? Eu posso simplesmente trabalhar com com algumas informações. Eu sei que o x barra, como eu tenho 324, né? Então, pelo TCL, são 324 observações. O x barra vai ser aproximadamente normal, porque esse valor é bem grande. Então, vai ser aproximadamente normal com média mi e desvio padrão ou variância sigma 2 sobre n. Só que como eu sei que o meu sigma é 30, né, o sigma 2 vai dar 900. Então, aqui vai ser 900, né, dividido por 324. Tá? Mas eu vou deixar sigma 2 sobre n só porque acho que vai facilitar a conta ao invés de ficar escrevendo isso toda hora. Então a gente tem P de x barra menos mi
menor do que 3. Isso é o que a gente quer calcular. Tá? Então, isso aqui vai dar P de x barra menos μ dividido. Aí agora eu quero dividir pelo desvio padrão, né? Então, isso aqui vai ser dividido por sigma, que é 30. Vamos fazer direito. Dividido por sigma sobre raiz de n. Tá? Porque como é que eu padronizo o x barra? De novo, eu tenho que subtrair pela média, que ele já está sendo subtraído, e dividir pelo desvio. Só que a variância é isso, então o desvio é raiz quadrada. Menos 3 sobre sigma dividido por raiz de n. Tá? Então isso vai dar P do módulo de z menor ou igual 3 vezes raiz de n dividido por sigma. Tá? Então, esse sigma aqui vale 30, né? Da questão ele diz que sigma é igual a 30, e esse n é 324. Então isso vai dar P de módulo de z menor ou igual a... aqui eu posso fazer um corte, né? Vai dar 10, 32,4. Tá? Nossa, foi isso mesmo? Ah, não, desculpa. É raiz de n. Então vai dar raiz de 324 sobre 10, né? Aí aqui eu vou pegar já o resultado aproximado de 1,8, que foi isso aqui, tá? Então vai dar P do módulo de z ser menor ou igual a 1,8. Bom? Então, olha, aí agora é bem fácil, só eu ir lá no R e calcular quanto que é isso. Vai ser Q enorme de 1,8, né? Menos o Q enorme de menos 1,8. Não é? Porque esse módulo ser menor ou igual a 1,8 significa o seguinte, aqui está o 1,8 e aqui está o menos 1,8. Tá? Então, eu quero calcular a área que está aqui no meio. Então, basta eu fazer o Q enorme de 1,8, que vai me retornar isso, menos o Q enorme de menos 1,8. Tá? Então, só para a gente calcular, vai ser... Ih, ficou mega pequeno, né? Ah, a caneta não está funcionando. View, eu acho que é view. Isso. Zoom. Não melhorou muito. Deixa eu dar mais um zoom. Pronto. Então vai dar Q enorme 1,8 menos Q enorme menos 1,8. Estranho. Ah, não. Não é Q enorme. Ah, desculpa, pessoal. É P enorme. O Q enorme retorna os quantis, né? E não tem quantil de probabilidade menos 1,8. Pronto. 9,28134. Então aqui, na verdade, não é Q, é P enorme. Eu que vacilei aqui. P enorme. P enorme. Então vai dar 0,9281. Blá, blá, tá? Então, ó, coincidiu exatamente com o valor daqui. Tudo bem? Esse raciocínio daqui, ele é um raciocínio bem tranquilo. Eu acho que do jeito que eu escolhi, que talvez tenha ficado um pouco difícil de trabalhar. Mas eu acho que com o exemplo fica fácil, né? Porque só o que a gente tem que fazer é fazer a padronização, né, da variável aleatória, né, dessa diferença absoluta, e a gente consegue calcular suas probabilidades, tá? Eu acho que isso daí, com o tempo, a gente vai conseguindo trabalhar e vai ficando mais fácil.
Só ficou faltando falar do dimensionamento da amostra, né? Mas isso a gente pode fazer na aula que vem. Uma questão que fica é a gente olhar, né, para essas probabilidades e a gente ver que elas dependem de n, certo? Por exemplo, vamos olhar para... Pode ser para cá. Nota que essa probabilidade depende de n. Então a gente pode pensar antes de colher a amostra, a gente pode pensar em quem seria um valor de n que tornaria essa probabilidade igual a um determinado valor. Por exemplo, se eu quisesse, né, digamos assim, se eu quisesse, não, eu quero escolher n natural tal que a probabilidade de x barra menos mi ser menor do que 3 seja igual... Aqui eu vou colocar assim, menor do que 3 desvios, tá? Eu quero que essa probabilidade aqui seja igual, não, seja, sei lá, menor do que... peraí, menor... Não, eu quero que essa probabilidade seja alta, tá? Então eu quero que isso aqui seja maior do que 0,95, digamos assim, tá? Porque aqui, para esse valor de n, eu observei que a probabilidade do x barra menos mi ser menor do que 3 é 0,9281, tá? Então isso aqui quer dizer o quê? Bom, quer dizer que tem uma probabilidade alta, mas ainda tem quase 8% de chance do x barra cair fora desse limite. Se eu quiser aumentar, né, se eu quiser fazer com que a probabilidade do x barra menos mi ser menor do que 3 seja maior, eu posso aumentar o valor de n. Então esse é o ponto que a gente vai ver na próxima aula. Como a gente escolhe o n de tal forma que isso aqui seja maior do que um determinado valor. Por exemplo, 0,95. Ou então maior do que 0,98, tá? Então, e é isso que a gente vai ver na próxima aula, tá? E aí eu vou ver, gente, se for feriado, aí eu provavelmente vou ter que gravar alguma coisa e disponibilizar para vocês, porque senão a gente fica muito atrasado na matéria. E isso já é basicamente o conceito de intervalo de confiança que a gente vai ver. Então eu faço... A gente não tendo aula na quarta-feira, eu gravo essa parte final do dimensionamento de amostra e um início de intervalo de confiança, tá? Bom, então é isso, pessoal, já está quase acabando, então eu só vou concluir aqui e colocar lá no Drive os slides e colocar a gravação no YouTube, tudo bem? E lá no Google Drive também. Beleza, professor. Qualquer dúvida é só falar.